Você já sentiu que, por mais que se esforce, algo invisível parece trabalhar contra sua paz? A Bíblia não ignora essa realidade. Em Efésios 6, versículo 12, Paulo revela: nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. Esses inimigos ocultos não usam armas físicas, mas atacam através de pensamentos distorcidos, relacionamentos conturbados e tentações sutis. A boa notícia: Deus não nos deixou desprotegidos. Assim como um soldado precisa vestir sua armadura diariamente, nós precisamos cultivar hábitos espirituais que nos mantêm alertas. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, costumava dizer que a vitória espiritual começa quando reconhecemos que a batalha existe. E ele tinha razão. Nesta jornada, exploraremos 4 práticas simples, mas profundas, que funcionam como um escudo divino. Não são fórmulas mágicas, são princípios bíblicos testados por gerações. Prontos para começar? Imagine ter um telefone direto para o quartel-general do céu, onde você pode ligar a qualquer hora, em qualquer situação, e ter certeza de que será atendido. Essa é a realidade surpreendente da oração. Não é um call center religioso com espera musical, mas uma linha aberta 24 horas com o Criador do Universo. E o mais incrível, essa conexão não depende do seu plano de dados espiritual, mas da graça que Jesus conquistou na cruz. No Salmo 91, versículo 1, descobrimos algo fascinante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo repousa à sombra do Onipotente. Note que não diz quem visita, mas quem habita. Há uma diferença enorme entre mandar mensagens esporádicas e morar na presença de Deus. É como a diferença entre um conhecido que aparece nas festas e um amigo íntimo que tem chave da sua casa. Billy Graham, que orou com presidentes e pessoas comuns em 185 países, costumava dizer: minhas orações mais poderosas foram as mais simples, quando as palavras acabaram e só restou o silêncio da alma quebrantada. Em A Paz com Deus, ele revela: Deus não está impressionado com nossa eloquência, mas com nossa honestidade. Lembra quando os israelitas estavam encurralados entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho? A ordem de Moisés foi revolucionária. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Êxodo 14, versículo 14. Como se acalmar no olho do furacão? Só quando a oração deixa de ser um SOS de emergência e vira o oxigênio diário da alma. Aqui está o segredo que ninguém te conta. Oração eficaz não é sobre quantidade de palavras, mas qualidade de relacionamento. Você já notou como 2 amigos próximos podem conversar com poucas palavras e se entender perfeitamente? Assim deve ser nossa comunicação com Deus. Um simples Pai, ajuda-me a confiar pode mover mais montanhas do que discursos teologicamente impecáveis. Que tal experimentar hoje? Antes de dormir, em vez de rolar as redes sociais, tente dizer: Deus, o que mais te alegrou em mim hoje? E então, espere. A oração é diálogo, não monólogo. O silêncio que segue pode ser a resposta mais poderosa que você já ouviu. Você já teve a experiência de ler um versículo bíblico que já conhecia há anos, e de repente, ele ganhar um significado totalmente novo? Como se aquelas palavras pulassem da página e entrassem direto no seu coração. Isso é a meditação bíblica acontecendo, quando deixamos a palavra de Deus deixar de ser texto e se tornar vida em nós. Em Josué 1, versículo 8, Deus dá uma orientação surpreendente: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, pois então você prosperará e será bem-sucedido. Note que ele não diz apenas para ler, mas para falar, ruminar, deixar que essas palavras moldem nossos pensamentos e atitudes. É como uma semente que, quando plantada no coração, produz frutos que transformam toda uma vida. Billy Graham, em seu livro O Espírito Santo, faz uma observação poderosa: a Bíblia não é um livro para ser estudado apenas com a mente, mas para ser digerido com o coração. Ele conta que, nos seus momentos mais desafiadores, eram as promessas bíblicas que memorizara na juventude que o sustentavam. Quando a mente está cheia da palavra de Deus, escreveu, não sobra espaço para os enganos do inimigo. Mas como isso funciona na prática? Imagine que você está enfrentando um período de grande ansiedade. Em vez de deixar os pensamentos negativos tomarem conta, você pode pegar a promessa de Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Leia em voz alta. Escreva num post-it e cole no espelho.
Repita enquanto dirige ou lava a louça. Aos poucos, essa verdade vai substituindo os padrões mentais que antes traziam medo e insegurança. A meditação bíblica não é um exercício intelectual, é um banquete espiritual. Não precisamos devorar capítulos inteiros de uma vez. Às vezes, um único versículo, saboreado ao longo do dia, pode ser mais transformador do que ler 10 páginas correndo. Que tal experimentar hoje? Escolha uma promessa, escreva num cartão e deixe que ela acompanhe seu dia. Você pode se surpreender com o que Deus fará. Existe um mito perigoso que ronda muitos cristãos hoje, a ideia de que a espiritualidade é uma jornada solitária. Mas olhe para a imagem que a Bíblia usa repetidamente: nós somos um corpo. E quando foi que você viu um olho dizendo hoje vou enxergar sozinho, ou um pé decidindo vou caminhar independente das pernas? Em Provérbios 11, versículo 14, está escrito com clareza: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. O perigo da solidão espiritual é que ela nos torna presas fáceis. Como lobos na natureza sempre atacam a ovelha que se afasta do rebanho, nossas fraquezas se tornam alvo quando isolamos nosso coração. Há uma razão pela qual Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2, e porque o livro de Atos mostra a igreja crescendo justamente quando estavam unidos de comum acordo. Mas atenção, comunhão verdadeira não é sobre aparecer na igreja de domingo com um sorriso perfeito. É sobre ter pessoas que conhecem suas lutas e ainda assim escolhem caminhar ao seu lado. É sobre permitir que outros vejam por trás da fachada e digam: eu também já passei por isso. Quando Tiago diz para confessarmos nossos pecados uns aos outros, Tiago 5, versículo 16, ele está oferecendo um antídoto contra a ilusão de que precisamos ser perfeitos para pertencer. E o conselho sábio é aquele que dói mas cura, como quando um médico drena uma ferida. Pode não ser agradável ouvir você está errado nisso, mas quantas tragédias seriam evitadas se dessemos ouvidos aos avisos? O mesmo Provérbios que fala da multidão de conselheiros também alerta: quem despreza a correção acaba na pobreza e na vergonha. Provérbios 13, versículo 18. Então aqui está o desafio. Quem são as 3 pessoas em sua vida que têm permissão para dizer o que você precisa ouvir, não o que quer ouvir? Se essa lista estiver vazia, talvez esteja na hora de construir pontes em vez de muros. Porque no fim das contas, ninguém chega ao céu sozinho. Vamos todos como família, ou não vamos de jeito nenhum. Há uma sabedoria antiga que diz: Deus protege quem está acordado. Não que o Senhor precise da nossa vigilância para agir, mas porque Ele nos convida a ser parceiros ativos na nossa própria proteção. Imagine um pai ensinando o filho a nadar. Suas mãos estão sempre prontas para sustentar, mas ele quer que a criança aprenda a se mover nas águas. Assim é a vigilância espiritual. Não é medo paralisante, mas atenção amorosa aos lugares onde nossa alma pode se afogar. Pedro, que conhecia bem os perigos da autoconfiança, afinal, foi depois de dizer que nunca negaria Jesus que ele o negou 3 vezes, nos deixa um conselho precioso: estejam alertas e vigiem, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. O interessante é que ele não diz vivam assustados, mas permaneçam firmes. Há uma diferença enorme entre quem fica obcecado em caçar demônios em cada esquina e quem simplesmente aprende a reconhecer os terrenos perigosos. Esses terrenos muitas vezes começam com coisas pequenas. Aquele comentário que machucou e que você decidiu guardar como um tesouro amargo. O hábito que começou inocente e agora controla seu tempo. A série que você assiste mesmo sabendo que semeia inquietação no seu coração. São como janelas deixadas abertas numa casa. Não parece perigoso, até que você percebe que coisas preciosas começaram a sumir. Mas como cultivar essa vigilância sem virar um paranoico espiritual? Eis o segredo: substituição. A Bíblia nunca nos manda apenas parar com algo, sempre nos convida a começar algo melhor. Paulo diz: não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito. Efésios 5, versículo 18. Não adianta tentar fechar todas as portas se não estamos abrindo as janelas para o ar puro do Espírito. Um exercício prático: em vez de só perguntar o que está errado na minha vida, experimente também perguntar o que poderia estar mais cheio de Deus. Quando a mágoa bater, ore pelos que o feriram. Quando a tentação chegar, mergulhe num salmo. Quando o desânimo vier, ligue para um irmão que sabe orar. Vigilância ativa é isso, não apenas evitar o mal,
mas correr atrás do bem. No final das contas, estar vigilante é como dirigir numa estrada escura. Você não precisa conhecer todos os buracos do caminho, só precisa manter os faróis acesos e as mãos no volante. E os faróis mais brilhantes são a oração, a palavra e a comunhão que já estamos cultivando. A proteção divina não é um bunker onde nos escondemos do mundo, mas uma armadura que nos permite caminhar nele sem sermos engolidos. Chegamos ao fim desta jornada, mas na verdade, este é apenas o começo de uma vida mais protegida e consciente da presença de Deus. Os 4 hábitos que exploramos, oração, meditação na palavra, comunhão e vigilância, não são regras para conquistar o favor divino, mas caminhos para experimentar a proteção que Deus já prometeu ao seu povo. É como se Deus nos dissesse: eu já te protejo, mas quero que você participe dessa proteção. A oração nos conecta ao seu poder, a meditação fortalece nossa mente, a comunhão nos dá apoio mútuo e a vigilância nos mantém atentos aos perigos. Juntos, esses hábitos formam um estilo de vida que honra a Deus e guarda nosso coração. Lembre-se, você não precisa ser perfeito nisso tudo. Comece pequeno. 1 minuto de oração a mais, um versículo para meditar durante o dia, um telefonema para um irmão na fé, um momento de autoexame antes de dormir. Pequenos passos levam a grandes transformações. Se algo aqui tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Melhor ainda, escreva: eu escolho Cristo. Essa simples declaração é o primeiro e mais importante passo para viver sob a proteção divina. Que o Senhor abençoe sua vida e fortaleça seu caminho. Que você experimente cada dia mais a verdade do Salmo 91, que habitar na presença de Deus é o lugar mais seguro do mundo. Amém.